Natalie Wood foi uma das atrizes mais cativantes de Hollywood, uma verdadeira estrela cuja presença iluminou as telas desde criança. Nascida Natalia Nikoliva Zachareno. Em 20 de julho de 1938, em São Francisco, Califórnia, filha de imigrantes russos. Ela estava destinada à grandeza desde cedo, seus pais, especialmente sua ambiciosa mãe. Maria estavam determinados a ver a filha ter sucesso em Hollywood. Com apenas 4 anos de idade, Natalie já aparecia em filmes, tendo feito sua estreia em 1943 no filme Happy Land. Como atriz, Miriam Wood demonstrou rapidamente um talento extraordinário e uma grande profundidade emocional. Sua atuação de destaque aconteceu aos 8 anos em Milagre, na rua 34.947, onde encantou o público como a garotinha cética que aprende a acreditar no Papai Noel. Este filme a catapultou para a atenção nacional e marcou o início de uma carreira cinematográfica de longa data. Ao contrário de muitas estrelas infantis que desapareceram dos holofotes, Natalie fez uma transição bem-sucedida para papéis adultos, um feito raro e impressionante no mundo do entretenimento. Na década de 1950, Natalie Wood desabrochou e se tornou uma jovem deslumbrante e uma atriz muito requisitada. Sua atuação como Judy em Juventude Transviada 1955, ao lado de James Dean, lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante. O papel não só demonstrou sua capacidade de interpretar personagens emocionalmente complexos, como também consolidou seu lugar entre as jovens estrelas mais promissoras de sua geração. O próprio filme se tornou um marco cultural, e a química entre ela e Dean ajudou a criar uma das duplas cinematográficas mais memoráveis da história. Ao longo da década de 1960, a carreira de Wood atingiu novos patamares. Ela estrelou uma série de filmes aclamados pela crítica e sucessos comerciais, incluindo Esplendor na Relva, 1961, que lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar, desta vez como melhor atriz. Sua interpretação visceral e emocionante de uma jovem mulher lidando com amor, repressão e problemas de saúde mental tocou profundamente o público. Outro papel marcante em sua carreira foi em Amor Sublime, Amor Mil, em 1961, onde interpretou Maria na aclamada adaptação musical de Romeu e Julieta de Shakespeare. Embora sua voz cantada tenha sido dublada, sua atuação expressiva ajudou a transformar o filme em um dos musicais mais icônicos de todos os tempos. Ao longo da década de 1960 e início da década de 1970, Natalie Wood continuou a aparecer em uma série de filmes de sucesso e aclamados pela crítica, incluindo Love with the Proper Stranger, 1963, Inside Daisy Clover, 1965 e This Property is Condemned, 1966. Apesar do brilho e glamour de Hollywood, Natalie Wood frequentemente buscava um significado mais profundo em seu trabalho e lutava contra as limitações que a indústria às vezes impunha às atrizes, especialmente àquelas que cresceram sob os holofotes. A beleza, a graça e a vulnerabilidade de Natalie a tornaram uma das atrizes mais queridas de sua época. Ela possuía a capacidade de transmitir uma ampla gama de emoções com sutileza e sinceridade, tornando suas performances profundamente cativantes e comoventes. Além de seu talento, Natalie Wood era conhecida por sua inteligência, sagacidade e profissionalismo. Ela trabalhou com alguns dos diretores e atores mais respeitados da indústria, incluindo Elia Kazan, Warren Beatty e Robert Redford, e conquistou a admiração e o respeito deles. A vida amorosa de Natalie Wood, especialmente seus 2 casamentos com o ator Robert Wagner, atraiu grande atenção da mídia e fascínio do público, tornando-os um dos casais mais comentados de Hollywood em sua época. O primeiro casamento deles aconteceu em 28 de dezembro de 1957, em uma cerimônia pequena, porém elegante, em Scottsdale, Arizona. Wood, com apenas 19 anos na época, já havia alcançado considerável fama como estrela infantil, e Wagner, 5 anos mais velho, era um ator charmoso e ambicioso.
A união deles foi amplamente divulgada em revistas de fãs e colunas de fofoca, celebrada como um conto de fadas romântico de Hollywood. No entanto, a imagem glamourosa que projetavam mascarava problemas e tensões mais profundos que começaram a surgir nos bastidores. De acordo com diversos relatos publicados, incluindo biografias e obras investigativas, o relacionamento deles sofreu uma reviravolta dramática no início da década de 1960. Por volta do primeiro semestre de 1961, Natalie teria descoberto que Wagner estava tendo um caso extraconjugal, não com outra mulher, mas com outro homem. Essa revelação chocante no clima social conservador da época teria devastado Wood, abalando sua compreensão do casamento e ferindo-a profundamente emocionalmente. Embora a verdade completa permaneça debatida e não confirmada, essas alegações circularam amplamente nos círculos de Hollywood e, posteriormente, vieram à tona em fóruns públicos. Em 20 de junho de 1961, o casal anunciou uma separação experimental, sinalizando o desmoronamento do que antes parecia uma parceria ideal. A separação foi logo seguida por um processo judicial e o divórcio foi finalizado em 27 de abril de 1962. O fim do casamento marcou um capítulo doloroso e desiludido na vida pessoal de Wood, embora ela tenha mantido a compostura em público e continuado sua carreira com profissionalismo. Após o divórcio de Wagner, Natalie Wood iniciou uma série de relacionamentos amorosos com vários homens de destaque. Entre seus pretendentes notáveis estava Warren Beatty, um ator carismático e promissor que estava ascendendo rapidamente ao estrelato. O relacionamento deles foi intenso e apaixonado, embora infelizmente de curta duração. Ela também teve um relacionamento amoroso com o ator britânico Michael Caine, cujo charme e fama crescente o tornaram um dos solteiros mais cobiçados da década. Ela também foi ligada a David Niven Jr., filho do aclamado ator David Niven, que compartilhava sua origem em Hollywood e seu círculo social. Cada um desses relacionamentos refletia a busca contínua de Wood por uma companhia significativa em meio ao brilho e à turbulência da vida de celebridade. Em 1965, Wood passou por outra reviravolta emocional quando seu noivado com Ladislav Blatnik, um rico fabricante de calçados venezuelano, chegou a um fim abrupto. O relacionamento deles parecia promissor e dava indícios de uma possível vida longe das pressões do mundo do entretenimento. No entanto, o noivado acabou sendo desfeito, somando-se a mais um capítulo na história de relacionamentos pessoais frustrados da vida dela. Apesar dos contratempos, Natalie encontrou o amor novamente no final da década de 1960, quando começou a namorar o produtor de cinema britânico Richard Gregson. O relacionamento deles se desenvolveu ao longo de quase 3 anos, caracterizado por uma convivência mais tranquila e estável do que seus romances anteriores. Em 30 de maio de 1969, eles se casaram, e por um tempo pareceu que Wood havia encontrado uma vida doméstica mais estável. A felicidade do casal aumentou com o nascimento da filha Natasha Gregson Wagner em 29 de setembro de 1970. Natasha seguiria mais tarde os passos da mãe como atriz, dando continuidade ao legado artístico de Wood. No entanto, o casamento começou a ruir pouco depois do nascimento de Natasha. Wood entrou com o pedido de divórcio em 4 de agosto de 1971, e o divórcio foi finalizado em 12 de abril de 1972. A separação foi mais uma decepção. Embora Wood tenha permanecido dedicada à criação compartilhada da filha e ao seu bem-estar. Nos meses que se seguiram ao seu segundo divórcio, Wood se viu inesperadamente atraída por Robert Wagner, o homem com quem outrora compartilhara um profundo passado romântico. No final de janeiro de 1972, eles reataram o relacionamento, uma decisão que surpreendeu muitos, mas que pareceu inevitável e emocionalmente correta para Wood. A reconciliação do casal culminou em um segundo casamento em 16 de julho de 1972. Desta vez, a cerimônia foi um evento mais privado e íntimo, realizado a bordo do iate Ramblin' Rose, ancorado na costa pitoresca de Paradise Cove, em Malibu.
O compromisso renovado deles trouxe um novo capítulo de esperança e cura. Em 9 de março de 1974, eles deram as boas-vindas à filha Courtney Wagner, solidificando o senso de família que tanto buscavam. Contudo mesmo, durante essa fase aparentemente tranquila da vida de Wood, surgiram posteriormente alegações sugerindo que sua vida pessoal poderia ter sido mais complicada do que aparentava publicamente. Em 2015, uma revelação controversa foi feita pelo ex-agente do FBI Donald J. Wilson, que afirmou ter mantido um caso secreto de 4 anos com Wood de 1973 a 1977. As afirmações de Wilson já haviam circulado anteriormente por meio de fontes terceirizadas, mas em 2015 ele as confirmou pessoalmente e as elaborou mais detalhadamente em um documentário de 2016 para o canal Reels. Segundo Wilson, a ligação entre eles era tanto emocional quanto física, e eles mantiveram discrição devido ao casamento público dela. Embora Wagner e outras pessoas próximas a Wood nunca tenham confirmado essas alegações, a história acrescentou mais uma camada de mistério ao complexo mundo emocional de Wood. Ao longo de sua vida, os relacionamentos de Natalie Wood refletiram as pressões singulares de crescer sob os holofotes. Sua trajetória amorosa, marcada por amor, perda, reencontros e rumores, permanece um aspecto comovente e profundamente humano de seu legado duradouro em Hollywood. Por mais de 4 décadas, a trágica morte da amada atriz Natalie Wood permaneceu um dos mistérios mais intrigantes e perturbadores de Hollywood. Envolta em suspeitas, histórias contraditórias e especulações angustiantes, a morte permaneceu um mistério. Quando a notícia de que a estrela havia se afogado perto da ilha de Catalina, após uma noite em seu iate, o esplendor foi divulgada no final de 1981, o mundo ficou em choque. Wood, com apenas 43 anos, estava no auge de sua carreira durante o que deveria ser um relaxante passeio de barco de fim de semana com seu marido Robert Wagner e o amigo Christopher Walken. As circunstâncias repentinas e misteriosas desencadearam uma avalanche de frenesim na mídia e perguntas sem resposta. Desde o início havia inconsistências intrigantes no relato oficial. As autoridades rapidamente concluíram que sua morte foi um afogamento acidental, mas muitos nunca aceitaram essa explicação. Os detalhes bizarros que cercaram aquela fatídica noite de novembro de 1981 levantaram inúmeras suspeitas. Uma discussão acalorada teria ocorrido a bordo do iate. O medo inexplicável de Natalie por águas escuras e o fato de ela apresentar inúmeras contusões pelo corpo tornaram tudo muito suspeito. Alguns indícios sugeriam que ela poderia ter sido agredida ou ter lutado antes de cair no mar. Para agravar a confusão, houve o comportamento estranho e as declarações contraditórias daqueles que estavam com ela naquela noite, especialmente Wagner, que foi a última pessoa a vê-la com vida. Durante décadas, especulações sobre um possível crime circularam, mas o caso permaneceu oficialmente encerrado, até que novos relatos de testemunhas e evidências forenses vieram à tona na década de 2010. Em 2011, o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles reabriu a investigação depois que o capitão do iate Dennis Davern mudou publicamente sua versão dos fatos. Ele alegou ter mentido para proteger Wagner e agora insistia que uma discussão entre o casal havia se tornado violenta. Davern também afirmou que Wagner demorou a pedir ajuda quando Wood desapareceu. Essa revelação perturbadora levou as autoridades a reexaminar a autópsia original e a entrevistar outras testemunhas. Os resultados foram devastadores. Em 2012, o gabinete do legista alterou a certidão de óbito de Wood, mudando a causa da morte de afogamento acidental para afogamento e outros fatores indeterminados. Essa mudança confirmou as suspeitas de que as conclusões originais poderiam ter ignorado ou negligenciado indícios de possíveis irregularidades. O envolvimento do FBI aumentou drasticamente a tensão. Os investigadores descobriram declarações de décadas atrás, discrepâncias em entrevistas e indícios sutis de obstrução ou omissão. Entre as revelações mais perturbadoras estavam anotações que pareciam sugerir uma possível tentativa de acobertamento. Wagner,
que durante muito tempo manteve sua inocência, foi oficialmente nomeado pessoa de interesse em 2018. Esse desenvolvimento reacendeu o escrutínio público e jurídico sobre o caso. Sobrepondo-se a tudo isso, há uma camada de teoria dos jogos assustadoramente aplicável a uma situação de alta tensão e reputações em jogo. Imagine um espaço confinado e 3 personalidades poderosas, cada uma com algo a perder. Naquela noite fatídica, Natalie Wood, Robert Wagner e o ator Christopher Walken estavam sozinhos no iate, juntamente com o capitão da embarcação. A teoria dos jogos sugere que em situações de alto risco, as pessoas frequentemente agem de forma a proteger seus próprios interesses em vez de buscar a verdade. As interações a bordo da Splendor podem ter degenerado em um jogo trágico de silêncio estratégico, desinformação e transferência de culpa. De acordo com algumas interpretações, o objetivo não era descobrir a verdade, mas sobreviver às consequências. O histórico de Robert Wagner com Wood adicionou ainda mais camadas de complexidade, já que o casamento deles era frequentemente marcado por ciúme e tensão. Na noite da morte de Natalie, relatos sugeriram que Wagner estava cada vez mais irritado com a proximidade de Wood com Walken. Declarações do capitão do barco revelaram posteriormente que Wagner ficou furioso e que uma discussão acalorada pode ter ocorrido momentos antes do desaparecimento de Natalie. Davern alegou ter recebido ordens para permanecer em silêncio após o ocorrido, um silêncio do qual admitiu ter se arrependido por décadas. Enquanto isso, Christopher Walken manteve-se em grande parte calado sobre o que realmente aconteceu, alimentando ainda mais especulações. Embora nunca tenha sido acusado de qualquer irregularidade, seu distanciamento deixou muitos se perguntando se ele também estaria desempenhando um papel em um jogo muito maior e mais calculado. No fim, a verdade que emergiu não se resumia a um acidente trágico, mas sim à escuridão que pode se esconder sob a superfície da fama e do glamour. Revelou como o poder, o medo e os incentivos conflitantes podem distorcer a realidade mesmo décadas depois. Como investigadores e jornalistas concordaram, a resolução do mistério de Natalie Wood não trouxe paz de espírito. Trouxe algo ainda mais perturbador. Levou à constatação de que justiça tardia pode também ser justiça negada. A pior parte da história talvez não seja a morte em si, mas a complexa teia de silêncio que se seguiu. Após 44 anos, a imagem de Natalie Wood como uma estrela radiante que perdeu a vida em um acidente deu lugar à perturbadora possibilidade de um ato violento. A investigação, há muito esperada, finalmente, obrigou o mundo a confrontar uma verdade perturbadora por trás do brilho de Hollywood. Ela revelou que nem mesmo seus ícones mais venerados estavam imunes à escuridão, aos segredos ou à injustiça. No caso de Natalie Wood, a verdade, embora tardia, foi mais perturbadora e dolorosa do que qualquer um poderia imaginar.